Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7h01 da manhã. Hoje é dia 7 de setembro de 2021. Data fatídica, chegou finalmente o dia. O calendário nos alcançou no dia da pior expectativa do país para o que pode acontecer, que é a manipulação desenfreada e descarada do neonazista Jair Messias Bolsonaro sobre essa massa ignária de bolsomínios e neonazistas que estão tomando alguns pontos do país no sentido de construir uma plataforma contra as instituições brasileiras. Hoje é o dia da consagração da imagem do golpe. Não se sabe o que é que Bolsonaro vai fazer ao longo do dia, mas o ambiente de golpe já está dado e ele começou a ser desenhado com mais precisão durante a madrugada de ontem, quando a Polícia Militar do Distrito Federal, mostrando de que lado estava, não apenas permitiu a invasão da esplanada por essa horda de fanáticos, como também facilitou as coisas para eles. Foi como se eles estivessem sendo convidados a entrar ali pelos policiais militares. Essa imagem registrada ontem à noite, que hoje vai reverberar durante todo o dia, deixou muito claro que os manifestantes neonazistas não vão encontrar dificuldade com as polícias militares. Ela não está lá para reprimir. A polícia está nesses atos para facilitar a vida desses bolsonaristas sem juízo. E assim, hoje nós temos essas cenas, as hordas invadindo a esplanada dos ministérios. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas tem maluco de tudo quanto é tipo e, ao mesmo tempo, tem uma proximidade muito deletéria entre os locais de manifestação da oposição e dos neofascistas. Então, vai ser um dia para a gente acompanhar minuto a minuto, porque ele vai se inscrever como uma página triste da nossa história. Nós já vamos dar bom dia aqui para todo mundo. O meu querido amigo Florestan já está aqui. Floresta, bom dia. Como é que foi sua noite, meu amigão? Obrigado, Jamil. Um abraço. Deixa eu colocar aqui a Beli. Bom dia, Beli. Tudo bem? É bom ver a cara da Beli sempre assim, tão alegre, com esse sorriso de Mona Lisa que ela tem aqui, calma, de tranquilidade, né? E vou trazer uma mulher agora que não é nada disso, que é o contrário, é pura energia. Pilha pura, pilha radioativa. Tá aqui, olha, a Jaqueline Muniz. Oi, Jaqueline, tudo bem? Cadê seu áudio? Eu tô falando que ela... Quer ver só? Ela vai começar a falar. Agora é a próxima pergunta, só daqui a 20 minutos. Eu estava aqui tentando ver como é que faz para ir almoçar no 7 de setembro, né? Pois e é. Saiu para onde, né? Posso encontrar as pessoas já perguntando onde nós vamos comer da reunião familiar. Ainda bem que você está de preto, né, Jaqueline? Ainda bem que aí você já sinaliza que você não está de verde e amarelo, é mais seguro. Na verdade, o 7 de setembro não me preocupa, né? As questões, eu tenho respondido a isso, de fato não me preocupa. Eu estou vestida de preto em homenagem pelo fato de que eu sempre fui gótica ou dark, né? A minha época de cantora pop e de ter uma banda de música eletrônica, né? Então, na verdade, não me preocupa nos termos de um golpe ou de uma sublevação policial militar, né? Pode ser que eu me surpreenda e morda a língua, né? Mas... Jaqueline, deixa eu te falar, eu acho que você vai morder a sua língua. Quero te mostrar de novo a cena que a gente já mostrou aqui, para que as pessoas vejam as mesuras da Polícia de Brasília, a gentileza da Polícia de Brasília. Eles deram golpe? Só uma pergunta. Não, ainda não. Não sei se já... O Fábio está muito assustado. Ele acordou assustado. Peraí, vamos embora. Agora quem entrevista que sou eu. Eles deram golpe? Vamos ver. Eles se levaram? Eu acho que sim. Então foi o governador que mandou, gente. Vou começar dizendo a frase do dia da Jaqueline. Não existe a perspectiva de ação policial, tá? Ainda mais da Polícia Militar, sem patrocínio do governador. Essa caneta tem tinta, a dele. E o Supremo também tem um conjunto de brincadeiras, ferramentas que se faz. Tá? Além do mais, polícia não é estoque. Tá? Feito Força Armada, não é forma de espera, é forma de ação, não é estoque de polícia. Nesse exato momento, correto? Como de resto seria em qualquer outro feriado, 80% necessariamente da polícia está pronta empregada. Né? Você tem que dividir esse quadrante por 4, sabe? Porque a polícia é 24 horas. Então, para você ter... Né? E você tem um conjunto de coisas que vai desde a Constituição ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. O sujeito para pagar para perder o emprego é crime militar. Tá certo? Ele está submetido a um funcionário estadual. Né? Eu vi o filme de ontem à noite, o videozinho de ontem à noite da invasão lá na esplanada, né? Então nós temos que aguardar, mas a ideia de um golpe da Polícia Militar, uma coluna Prestes do mal vagando pela BR-101,
decepando a sociedade no dia da independência, não dá para pensar, né? Ô, Jaqueline, dá para pensar promoção de governador, gente. Bom, ninguém acorda de manhã não querendo ter poder. Peraí, agora, deixa eu só colocar aqui, porque eu queria que a Jaqueline visse para a gente, identificasse quais símbolos levam a que conclusões nessas imagens aqui. Nós já mostramos, mas muita gente não viu, Jaqueline. Então, vou mostrar de novo aqui. Eu queria que as pessoas observassem o comportamento das polícias aí nessa cena, que a Jaqueline já vai falar sobre isso. Vamos ver. Olha só. Os policiais tão gentis, olha. Inclusive, eles deixam a função de bloqueio para passar a fazer, às vezes, de batedores. Inclusive, escoltando o caminhão ali. Acabamos de invadir. Bora, porra! Acabamos de invadir. Acabamos de invadir. Polícia. E aí, Jaqueline? Bom, a primeira coisa, eu não estou vendo 360 graus de ação tática de polícia. Isso é uma coisa. Isso aí é um recorte seletivo, como poderia ser outro, gente. Eu não faço a linha multiplicadora do pânico. Eu acho que, de um lado, a gente tem aves de rapina, que aparelham o medo da população e multiplicam o legítimo terror coletivo. Percebe que eu não estou minimizando o medo, né? Porque tem rentabilidade. E de outro, a ave de mau agouro, né? Que o quanto pior, melhor. Agora, tanto um quanto o outro, tem uma coisa de fundo aí, né? Que é hidratar, entendeu? Candidaturas, né, de terceira via, desidratadas, anêmicas e sem voto. Não, o problema é que está se trazendo para o dia 7 de setembro, não, uma eleição que se dá ano que vem. Olha, já cuidado aí. Golpe a gente já deu. Prender candidato também. Agora a gente vai fazer uma arruaça básica aqui, entendeu? E aí todo mundo vira profeta de segunda-feira, né, acertando o jogo do domingo. Né? Eu acho o seguinte, o que aconteceu ali? Quebraram uma barreira com a autorização da polícia. A polícia tem que tomar uma decisão, correto? Né? Até onde ela leva aquela multidão, dispersa a multidão no Planalto. Para quem conhece o Planalto, são 2 avenidas imensas. Tem como a polícia controlar. Até onde eu vi agora no G1, né, a polícia manteve a última barreira. São várias barreiras. Né? São decisões em tempo real diante do que você encontra ali. A razão de ser da polícia não é distribuir porrada equitativa. A direita, a esquerda, o centro e o lado. É garantir fluxo, né? Garantir, preservar território, manter território e administrar a população. Para isso, ela pode decidir, por exemplo, tirar barreiras, para evitar efeito boiada, né? Evitar um efeito maior, tá certo? Não sair contendo, como já aconteceu no Rio de Janeiro, que a passeata vai andando, a manifestação, o fluxo, e a polícia vai fechando de maneira a inviabilizar, né, o fluxo, a distribuição da população, gerando pânico. Né? Isso não quer dizer que a polícia está certa ou está errada, porque isso não é um Enem policial. Nós estamos vendo um flash, temos que ver agora como é que está a esplanada. Eu quero saber o seguinte, tem garantia para a ocupação indígena? Certo? Porque segurança, que eu saiba, segurança pública não é proteção, não é capangagem, segurança pública não é vigilância privada. O que é segurança? É você garantir mobilidade. Mobilidade, circulação em larga escala, fluxos em larga escala e transfronteira. Se você não faz isso, provendo segurança você não está, correto? Eu espero que, o que eu posso esperar, né, já que eu não posso ser mãe de Ná, né, eu posso esperar que o governador recebeu um plano de policiamento, porque ele dá missão, quem dá missão dá os meios. Não adianta terceirizar a missão, porque não se terceiriza poder, e muito menos terceiriza a segurança pública, porque quando você não controla a segurança pública, você não governa. Tá certo? Você não governa estadualmente. Já vimos aqui o vídeo que eu cansei de dizer. Então, tem um plano. Qual é o plano para garantir fluxos? Até porque a cidade de Brasília, você pode isolar a esplanada do Ministério, que a cidade segue em paz. Outra coisa é que uma buzina em Brasília, eu morei em Brasília quando diretora, né, no Ministério da Justiça, uma buzina em Brasília, eu ouço aqui no Rio de Janeiro, que é um Planalto. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Eu, quando estava lá no Ministério da Justiça, que era o Palácio das Águas, você sabe que várias vezes eu fui impedida de trabalhar. Sabe como é que muitas negociações se davam? Vocês vão achar engraçado. Bastava um carro de som, não precisava ser aquele trio elétrico, não, cantando Hilarie, ou em versão política qualquer, do momento, com um sujeito e uma pessoa sentada numa cadeira de praia, 5 horas seguidas, todo mundo ia tomar Neosaldina, todo mundo dizia que é impossível. O impacto daquele som, você não tem enxaqueca e conseguir trabalhar. Então, os 3 poderes param, você desce para negociar, Congresso, todo mundo.
Inclusive, foi ali que eu comecei a refletir, como cientista social, cientista política, antropóloga, socióloga, o movimento de um só, o movimento do eu sozinho, que é esse movimento serial, que eu não preciso de tanta gente. Eu posso produzir volume com sonoridades, visualidades, não é mesmo? Então, essa é a primeira coisa. Se a polícia, esse plano, né, tem um plano de policiamento, que idealmente o governador tem que ter visto. Vai acontecer igual o governador de Pernambuco, que não deu missão, não sabe o que aconteceu, foi a primeira manifestação da vida, é uma estreia. Então, aquela região ali é razoavelmente fácil de isolar, tá certo? De proteger os próprios, e tem outros recursos. O STF pode, com essa caneta aqui, convocar o Exército imediatamente para as ruas em GLO. Tá? O presidente do Centro do Congresso também, tá certo? A polícia falhou, o comandante perde a cabeça, toda a cadeia decisória perde a cabeça. O Ministério Público pode instar, além da caneta do governador, tá certo? Então, é um péssimo plano de policiamento, maravilha. Pergunta, tem um bando de arruaceiros, eles vão fazer o quê? Tomar o poder, dar um golpe? Isso parece excursão do CVC da melhor idade. E depois, pega meia dúzia de vidraças, faz o quê? Demite, destitui 513 deputados, silencia 81. Qual é a capacidade de cobertura? Nem os aviões brasileiros têm cobertura aérea. É gargalhante. Vai quebrar a coisa. Entendeu? Você pode ter o efeito geleca anabolizada Sérgio Reis. Entendeu? Vai produzir tumulto? Vai produzir arruaça? Vai. Tá certo? A fatura, nota promissória, será distribuída politicamente. O Bolsonaro, tiro no pé. Entendeu? Vai tomar o poder? Pergunta, faz o que depois? Entendeu? Isso é o quê? Uma festinha mal feita de feriado, atrapalhando o churrasco do sujeito. Agora, os brasileiros querem cortar uma caminha, querem ir para a praia, entendeu? Aí fica esse espetáculo de mau gosto, cuja consequência, em termos de soberania, de território e população, que é o que interessa, vai rolar golpe, a PM vai virar a coluna Prestes, com 560 mil fulanos, e tomar o país, entendeu? A milícia vai sair em defesa do presidente. Não dá, gente. Não dá. Então, é óbvio que nós vamos ter problemas, sim, tumultos, agentes provocativos, essas coisas que acontecem em eventos de larga escala. Tá certo? Em eventos de larga escala, há doutrina de policiamento para eventos de larga escala. Seja futebol, seja show de rock, correto? Seja manifestação. Né? Há como fazê-lo. E há como fazê-lo garantindo mobilidade e fluxo. Ir e vir. Entendeu? Uma manifestação não pode parar a cidade, né? Não pode parar a cidade, não pode parar a região metropolitana, em lugar nenhum. É assim a vida. Né? Então, eu não poria essa fatura toda, entendeu? Nesse troço. Não quer dizer que não vai rolar arruaça. Agora, eu não estou aqui para descontar a fatura. 3 porradas no militante de esquerda, 3 no de direita. Entendeu? Polícia não é para isso. Então, a pergunta é, em vários momentos, em outras ocasiões, é preciso retirar, sim, barreiras, correto? Você não pode criar efeito boiada, você não pode criar efeito contenção. A intenção é o que você quer. Né? E parece que havia ali uma negociação prévia, de que eles poderiam... Desculpa, Jaqueline, mas efeito boiada é impossível controlar nessa situação, viu? Não é produzir o controle. É o inverso, querido, é gerar o efeito. O efeito dominó, você não tem como controlar. O problema é que você não tem massa, porque não tem uma inteligência única. Massa é uma boa categoria midiática, mas com baixa rentabilidade em termos de entendimento. Porque a massa pressupõe que todos nós abrimos mão da nossa consciência, das nossas escolhas. Por isso que manifestações, protestos, guerrilhas, coisas que o valham, demandam lideranças verticais e horizontais. Até em bloco de carnaval, por exemplo, um bloco de 1,5 milhão de fulanos, como é o Galo da Madrugada, em Recife, não saiu predando ninguém, tá certo? É 3 vezes, 4 vezes o tamanho de uma manifestação. Né? A mesma coisa que o bloco da Preta Gil, ou qualquer outro. Né? O que eu estou querendo mostrar é que, de fato, vamos ter problemas. Tá, mas eu não vou demandar soluções autoritárias ou excessivas de força, porque agora é o lado do mal, o lado da Darth Vader que está lá, tá certo? Então, o que a polícia tem que fazer é ser polícia, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta, e vamos depois. E aí, vão tomar o Capitólio. Entendeu? Aquele desfile de mau gosto, você viu as pessoas entravam ali no Capitólio, ficavam olhando para os lados. Cadê a ação organizada? Eu quero que tome o poder, gente. Não vai tomar um bando de pinto de feira, pintado de verde e amarelo, cantando de galo. Vai ter consequências? Qual a consequência? Entendeu? Qual é a consequência? Porque bancos com vidraça quebradas. Eu quero saber qual a consequência em termos de poder. O sujeito vai decretar o quê? A lista de compras no supermercado aqui no Rio de Janeiro seria: estamos aqui, acabamos de tomar o Palácio
primeira decisão, fazemos a lista das nossas exigências. É uma lista de supermercado de compra, entendeu? No Guanabara, que é nessa do maior sucesso. Certo? Então, eu estou carnavalizando no bom sentido, não para minorar o medo de ninguém, porque o medo é legítimo, correto? Não, nós temos uma construção das ameaças no Brasil para vender proteção, tá certo? O discurso do medo tem sido um discurso autoritário, a razão de ser é essa. Quanto mais você multiplica medos e ameaças difusas, mais um projeto autoritário de poder se dá bem, porque suprime mediações. A gente conhece isso, entendeu? Desde Maquiavel, então, portanto, não tem nenhuma novidade no aparelhamento do medo e no agravamento do temor da população. Né? Isso também candidata as pessoas a cargo. Percebe que está rolando no momento, né? O seguinte, a eleição está hoje, todo mundo tentando turbinar uma terceira via, uma frente única, que para mim é roupa de mulher, que aliás eu gosto e uso. Alguns se candidatando a ministros, já tem um mercado de cargos comissionados e de mães de santo, pais de santo, de visionários, são capazes de ver o futuro. Todo mundo com a sua bola de cristal, tá certo? Essa é a primeira. A outra, é curioso que tem, desde 1982, praticamente, acho que vocês são alguns da minha geração, outros mais experientes que eu, desde 1981, que a gente ouve uma coisa no Brasil chamada democracia em transição. A democracia no Brasil está em transição há 30 e tantos anos, 40 anos. Ela está inacabada há 40 anos, correto? Ela está inconclusa há 40 anos, ela está ameaçada há 40 anos. Isso não quer dizer que não tem ameaça. É parte da democracia, é a anterioridade das nossas práticas, é o contexto de nossas práticas e a ambição para onde a gente quer ir. Mas essa democracia à beira de um ataque de nervos, que precisa de um roteirista à moda Almodóvar, ela também abre licenciosidades, ela também contribui para o discurso do medo, para a narrativa do medo, né? Cada um do seu lado. Não é? Por quê? Porque uma democracia inacabada no Brasil, essa democracia em transição altamente vulnerabilizada 24 horas por dia, ela autoriza a violação da lei para fazer a lei ser cumprida, a ordem ser cumprida, a violação de direitos para sustentar direitos violados. Não é à toa que as lógicas políticas brasileiras usam das violências, né? Seja objetiva, seja subjetiva, como a insegurança, como exercício de governo, tá certo? Né? Como forma de advertência. Cuidado, não vote, olha a polarização, cuidado com a polarização, porque temos pavor ao conflito, detestamos os lugares de fala, colocamos os marcadores identitários, população LGBT, negro, mulher, quilombolas, povos tradicionais no final da fila da pactuação. Não está na hora, não. Olha a crise. Temos uma crise. Olha, está tudo muito inseguro. Preto, volta para o final da fila. Mulher, volta para o final da fila. LGBT, volta para o final da fila. Esse discurso da democracia é um discurso de dar cheque em branco e ampliar o poder de políticos. Políticos esses construíram o processo de autonomização predatória dos meios de força. É gargalhante, Braga Neto, entendeu? Que não deveria estar ocupando, porque não tem nem competência e nem poderia ocupar o Ministério da Defesa, que eu saiba não pode ser espada, que desenha a mão pensamento, não pode ser a faca, que decide a profundidade e a intensidade do seu corte. É um militar oportunista, de pouco brilho, de pouca luz, interessado em ganhar o seu, que ocupa o Ministério da Defesa. Isso é um cargo civil, em qualquer democracia. Mas aqui, como não tem política de defesa, entendeu? Tanto faz como tanto sujeito canta de galo, não, comigo vai ser diferente. E lá podia ter saído preso do Congresso, dizendo que pode ou não pode. As Forças Armadas brasileiras não têm capacidade de dar golpe nenhum. Tem que lembrar que até Deodoro da Fonseca estava quase que empalhado no seu cavalo, gritando lá República, colocado à força, porque ele era amigo do imperador. Certo? Então, eu nunca vi golpe dado sozinho pela espada. Mas esse também tinha 150 anos de idade e estava então, doente, né? Quem é que está dando golpe aí? E pode. Exatamente. Mas as consequências... Eu quero saber o DEAPT. Entendeu? Primeiro, nós gente que tem preguiça. Não gosta de trabalhar, não gosta de serviço. O golpe dá trabalho, a pessoa tem que planejar, organizar, conspirar, tem que ter dinheiro, tem que dividir fatura. Quem fica com o quê? Não é assim, não. Tá certo? Agora, uma de alucinados para lá e para cá, predando, jogando pedra. São os black blocs brancos. Os white blocks. Tá certo. Aproveita, deixa que não é fácil fazer pergunta para ela, não. Vai lá. Não. Tem que você falou, né? Mas, Jaqueline, bom dia, é um prazer ver você. E eu cheguei à conclusão aqui que no Brasil, nos últimos 30, 40, sei lá, até mais, né, a polícia foi para a política
né? Muitos policiais ou gente ligada à polícia, né? E a gente via aí, né? Aqui em São Paulo, você tinha lá um capitão, um coronel, um tenente, eleito deputado estadual, deputado federal, um senador. Aí no Rio de Janeiro também, ligados à milícia, e estava tudo assim meio esparramado pelo país. De repente, eles se juntam, né? E estão nesse bloco bolsonarista, né? Eles, em algum momento, eles se uniram, né? Você tem como explicar para a gente como isso aconteceu? Tem, em parte, né? Porque é uma linha do tempo muito grande, mas eu vou trazer alguns elementos para vocês. Tá, então vamos começar o seguinte, até eu já escrevi sobre isso, tem artigos curtinhos de opinião, né? Eu convido vocês, depois que a balbúrdia acabar, a arruaça da melhor idade, entendeu? Parece aquelas excursões entendeu? De excursão que o sujeito vai no parquinho, aí come tudo, terra arrasada, quando você volta tá aquela sujeira no chão, aquele negócio. É mais ou menos isso. Tá? Obviamente que isso vai ser potencializado. Oh, meu Deus, cuidado, porque se você vê Godzilla em tudo quanto é canto, entendeu? A única solução aqui é chamar, correto? É chamar os heróis da Marvel que estão, né, Godzilla do Japão e heróis sempre dos Estados Unidos. Aliás, aqui, esse negócio de golpe é um negócio tão vagabundo, gente, tão da última, tão rombudo, o sujeito fica chamando CIA, até o golpe vem de fora. Ai, mas que coisa colonizada, que raciocínio colonizante. Temos que decolonizar, entendeu? Para entender essa estrutura de poder. Mas voltando, é o seguinte, eu convido vocês, quando, né, nas gelecas anabolizadas, né, vagando por aí, terminar esse negócio, a ver o seguinte, o processo de politização das polícias é uma construção intencional de aparelhamento político-partidário das polícias. Como eu tenho dito, existem algumas quatro coisinhas que você faz em democracia para que as espadas sejam as combatentes, né, que são as Forças Armadas, sejam as comedidas polícias, não se autonomizem. Né? Quando elas se constituem como governos autônomos, como autarquias sem tutelas, o nome vulgaroide é milícia, mas isso já aconteceu em tudo quanto é lugar. Tá? Se você quer estabilidade no exercício do poder, previsibilidade no exercício do poder, para afirmar um status quo, que é para isso que serve meios de força, afirmar status quo. O status quo pode ser 0300, meia dúzia, cercadinho VIP, né? O sujeito fica ali naquela sala com a refrigerado cantando bossa nova e falando japonês, né? Japonês, javanês, essas coisas todas, né? E o resto da população olhando para lá de fora, esperando um brioche, né? Ou um pedaço de osso, a moda figura debré, coisa que a gente vê hoje de novo, né? Tá certo? Então, tem 0800 que cabe todo mundo. Então, a questão é a nossa cidadania, o nosso status quo. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante. Primeiro que aqui no Brasil, eu tenho insistido que a cidadania é um programa de milhagem. Tá certo? Né? O que é um programa? Você tem que fazer por merecer. Entendeu? Então, para você ter as suas melhorias, né? Você tem que melhorar. Portanto, tem uma lógica autoritária, elitista, disciplinar, desigual, que naturaliza a desigualdade como modo de relação. Por isso, nós adoramos tutela. Né, quando eu falei do ódio aos lugares de fala, é porque tem uma tutela. A verdade aqui tem dono, tem propriedade, o sujeito está do lado da razão dele, correto? E é assim que ele lida com a realidade, tutelando como despachante de movimento social, motorista de manifestação social, protagonista, subcelebrity. Então, essa lógica é uma lógica que não interessa, que é uma polícia forte para fraca, fraca para forte. Melhor dizendo, que é uma baixa institucionalidade dos meios de força, para que eles se tornem indigentes e indulgentes. O que o governo Bolsonaro mais fez e outros fizeram foi desinstitucionalizar organizações de força. Eles odeiam Força Armada, gente. Eles querem Forças Armadas, né, frágeis, fracas, inconsistentes como instituição, para que as dinâmicas corporativistas, né, emerjam e para que você tenha sujeitos vulneráveis a mandonismos. A mesma coisa na polícia. Tudo que fizeram, pouco que não fizeram nada pela institucionalidade. Tá certo? Então, isso é muito claro. Nós estamos falando de gente que não gosta de dispositivos de administração pacífica de conflito. Mas, então, como é que se dá essa politização, Jaqueline? Nós entramos na tal da transição democrática, né? Fizemos uma Constituição de 88 rombuda, no que diz respeito ao artigo 144, 142, vergonhosamente, é uma Constituição cotó, perneta, nos artigos 144, 142, porque reproduz todos os vícios e entulhos das constituições autoritárias anteriores, produto dos lobbies e contra-lobbies das organizações e de setores políticos. Tá claro? Tá? Então, a Força Auxiliar e Reserva
do Exército, vem desde o Estado Novo. Essa divisão, você fica com ostensivo, eu fico com investigativo, é distribuição de monopólios ou quase monopólios na contramão da democracia, correto? Porque reflete uma última reforma de polícia, a de 1966 e a de 1968. 1966 é a definição do poder de polícia, gente, que está no Código Tributário, vocês sabiam? E que é um pode tudo contra a cidadania? Alguém discute, mexe nisso? Eu queria dizer que poder de polícia não é coisa de PM só, não. É de qualquer agente público que esteja em ação em função de fiscalização, correto? Segundo ponto, então, parou aí, tá? Então, esses dois modelos, a polícia é estatal e não pública. Segundo, tá? Se você visitar, que eu estou falando, se vocês visitem as salas de retratos, tá? Eu sugiro que quando forem ao Ministério da Justiça, no Palácio das Águas, vá na sala de retratos. Em todas as PMs do Brasil e Polícia Civil tem a sala de retratos dos ex-comandantes, correto? Vocês vão olhar o jardim de infância político, o trampolim político que é aquilo, correto? Vocês vão ver ali de Duque de Caxias, comandando PN no Rio de Janeiro. É maravilhoso, porque você olha, né? Tem que lembrar que foi a partir da eleição para governador em 1982 que os governadores começaram a comandar de volta a sua polícia. Até então, as polícias militares eram comandadas por capitães e majores, por patentes inferiores às suas, por autorização, correto? Não, porque a relação de patente entre a Força Armada e a polícia era de subordinação, assim como nós mantemos até hoje a IGPM, outro entulho, Inspetoria Geral das Polícias Militares. Não é para porcaria nenhuma, mas está ali. Ninguém sabe o que é Força Auxiliar ou Reserva. Sequer há doutrina tática sobre isso, para vocês verem como isso é um corpo sem órgão. Se você for na Polícia Civil, todo mundo... sabe aquele playboy que não deu para nada, que você comprou um diploma de advogado, né? Esse tipo de gente. Né? O sujeito se formava em Pernambuco, porque tinha uma escola de direito antes do ensino básico nesse país, não tinha o que fazer, entra para ser chefe da polícia, porque não tem concurso público nem nada, e dali vira deputado, senador, porque a polícia é boa de fazer serviço sujo, político, produzir dossiês, vazamentos, forjados, incriminar oponentes, correto? Foi assim na Inglaterra, foi assim em Nova York, foi assim em tudo quanto é canto. Então a polícia, como é a entrevista com o crime, a entrevista com o sistema criminal, brincando, tá certo? Então interessou aos políticos a debilidade, que as organizações policiais no Brasil, os policiais, fossem indigentes e indulgentes, devedores continuados de favor, porque ninguém passa no Enem de polícia, nem o próprio policial, porque não há uma doutrina do uso da força potencial e concreta que defina uma coisa fundamental numa democracia, a capacidade coercitiva que uma sociedade delega às Forças Armadas, sua capacidade combatente, é isso que define logística, armamento, tática e tudo mais, da mesma maneira na polícia, correto? Isso é um cheque em branco, como eu tenho chamado. O Brasil assinou um cheque em branco, vocês autorizaram o uso de fuzil, correto? Autorizaram, todos vocês aqui. Autorizaram a metralhadora. Quer dizer, quando vocês estão me incluindo. Então, essa politização, a primeira coisa que você faz numa democracia, Florestan, são duas simples. Blindar a polícia do uso político partidário e da apropriação privatista. Para isso, tem um conjunto de coisinhas que a gente faz. Muito fáceis, de natureza administrativa procedimental. Tá? Comando civil da espada, para que ela não seja tomada de assalto por dentro por oportunistas corporativistas. Essa quebra do monopólio territorial de controle de população e território, controle do potencial de autonomização e a liberdade discricionária, quer dizer, a tomada, o alcance da tomada de decisão, que é o que distingue uma força, né, que tem que tomar decisão em tempo real, como ali a polícia liberou aquela parte, o povo gritando, descemos a polícia, entendeu? Né, o policial tem que ouvir essas coisas, entendeu? Para lá e para cá, de um lado do outro. Jaqueline, não tá? quero te interromper não, tá? Mas eu preciso, porque a Beth tem uma pergunta para você. Não, claro, só para fechar isso, gente. Então, o que nós fizemos? Fizemos alguma coisa disso aqui? Cadê a repactuação federativa, que é uma bateção intencional de cabeça? São mais de 5.000 organizações de força nesse país batendo cabeça. E por que tem que bater cabeça? Para liberar as carteiradas. Então, o que nós assistimos foram deputados, senadores, governadores intencionalmente aparelhando as suas polícias, para que elas sejam indigentes, para que elas sejam moedas de troca política, tá certo? Não é uma coisa, a polícia lá se autonomizou. Portanto, é uma coisa que eu aprendi com os policiais na América Latina inteira dando aula. Primeiro, o seu cachorrinho pega um ossinho e dá para você, o Rex policial. Depois ele descobre que ele tem um poder, né, que é dele, fica com um ossinho para ele e outro para você. Por fim, ele fica com um ossinho, vira seu patrão.
Então, as candidaturas policiais, elas não ampliaram indefinidamente. O percentual delas tem sido mais ou menos estável. Mas o secretário de Segurança no Rio de Janeiro era um cargo de primeiro-ministro. Todo mundo brincava de secretário para depois virar deputado, senador ou candidato a governador. Portanto, a politização e o aparelhamento das organizações de força no país é assustador, tá certo? Por isso que eu chamo de autonomização predatória. E a mais autonomizada e politizada se chama Polícia Federal, que não tem quaisquer mecanismos profissionais de controle externo, tá certo? E é intencional que não tenha, porque a clientelização é por cima, tá certo? Correto? E todas. Então, vamos brincar sério, né? Quem é que passou o cheque em branco, a procuração em aberto assinada? Né? Porque interessa pôr a polícia no pé para morder o tchau, né? O Rottweiler morder no pé do outro. Correto? Jaqueline, É assim, né? deixa eu te falar. E não por conta da Jaqueline dizer isso. Falei isso na CPI da milícia, expliquei que ia ter milicialização, cantei a pedra de tudo isso, sem precisar ser mãe de Ná e tudóloga. É porque é só olhar para a história das organizações de força, PBA e todas, e ver o que se dá. Tá, gente? Então isso não é brincadeira, não se improvisa com faca. Vocês são meninos e meninas e aprenderam com a mamãe, tá certo? Que, ó, corta para todos os lados a faquinha, então saiba lidar bem. E aqui não. Então esse processo de autonomização é autorizado. Não tem essa de tirar o governador da reta, não. Ele é o comandante em chefe da polícia, ele que aprova o plano, portanto, de atuação policial, e ele responde diretamente, assim como os policiais respondem. Por isso que eu não polícia. Jaqueline, eu não tenho mais tempo. Eu adoro suas entrevistas. A gente não precisa nem fazer as perguntas. A Beli não conseguiu perguntar. Então, a próxima ela abre, tá bom? Quero te agradecer muito. Não, é porque a fala da Jaqueline é uma fala densa. E não é necessário interromper, na verdade. A gente não precisa nem perguntar nada para ela. Agora, eu queria... Ela deu uma aula. Ela deu uma aula. Eu tenho que informar a população, porque eu não sou aparelhadora do medo. Problemas teremos, tá? De infiltrados, tudo isso. Como eu disse nos textos, eu escrevi ontem um texto pequenininho, falando as proporções. Mas uma coisa importante, isso é uma pesquisa aí, outra da Globo, isso é uma pesquisa do Fórum dizendo que 12% dos policiais militares são radicais, né? Aderiram ao radicalismo Bolsonaro. Ora, isso quer dizer 60 e poucos mil fulanos em todo o país, que dividido na proporção das polícias, sendo que a PM de São Paulo tem quase 100 mil fulanos, e por isso ela é ingovernável, olha os modelos, entendeu? Não tem governabilidade no Brasil intencional para você negociar no fio do bigode, gente. O governador trocar miçangas. Enquanto isso está acontecendo, as possíveis na segurança pública é vender unificação de polícia, correto? Que é pôr onça no quintal, entendeu? Gente, as propostas que também não saem do papel. Então, 12% são esses fulanos. Como você tem pronto emprego de polícia, você vai ter, na prática, 12 mil radicais de folga, entendeu? Muito que não podem participar porque são regidos por um RPM. Vão ter que comprar fantasia no Mercado Livre de polícia e arma de plástico, porque a sua segunda arma também é rastreada pelo Estado. Tá claro? Então, se você dividir em quadrante temporal, qual é o impacto? Por que esse sujeito vai fazer isso? Ele pode escolar. Então, eu preciso falar tchau para você, que tem outro entrevistado aqui. Não, eu sei. Não, desculpa, gente, mas é que as sondagens, né, e como nós não discutimos essa questão central, tá, que são dos mecanismos de controlação, um aviso, alô, progressistas, tá certo? É preciso, se você não tem agenda para migração, fronteira, controle e regulação, você não governa, querido. É o próximo assunto que nós vamos falar agora, migração, pelo desalento. Jaqueline, um beijão para você, brigadíssimo, viu? Setembro para todos. Obrigado. Valeu, semana que vem a gente conversa de novo sobre o resultado disso tudo. Vai dar problema. Vamos ver aí se o golpe dura 2 horas, meia hora, ou quando acabar o café, né? Entendeu? A comida de farmel que levaram. Tá bom? Os pintinhos verde e amarelo, para mim, foram... Florestan, não fala mais nada, pelo amor de Deus. Todos de feira cantando de galo anabolizado, não merece. Entendeu? Vai, Jaqueline. Tchau, professor. Beijão, obrigado para você. Gente do céu, ela fala muito, mas ela fala com uma propriedade, ela é espetacular. Não precisa nem fazer pergunta, ela vai embora. Olha, agora deixa eu falar. Nós vamos falar sobre propriedade, né? Muita densidade. Tem relação com isso que ela acabou de falar, controle de migração, essa coisa toda. Nós vamos falar da migração por uma outra vertente, a vertente do desalento. Eu vou apresentar para vocês.